Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, atualmente vem chegando novos fundos imobiliários, aí eu, questão de apresentá-los ou não apresentá-los aqui, eu fico muito preocupado, porque às vezes fazendo essa apresentação, aí às vezes eu até chamo a série de Admirável Fundo Novo, aí as pessoas podem entender que são recomendações de investimentos, mas não são recomendações de investimentos. Só para vocês conhecerem e também terem ideia de comparação com os fundos que vocês também investem. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês 4 fundos imobiliários base 10, que são de papéis, fundos imobiliários que atualmente estão até dando bons resultados e uma perspectiva de resultado, de bons resultados. Por quê? Porque tem uma carteira diversificada de investimentos. Esses ativos têm uma carteira diversificada de investimentos. É lógico que os dados que eu vou apresentar aqui são muito poucos para vocês tomarem sua decisão de investimentos, mas são o suficiente para apresentá-los e trazê-los em outras circunstâncias. Vamos começar aqui, então, o primeiro da lista é o VCRI11. VCRI11 é um fundo imobiliário de papel. Na verdade, todos que vão ser apresentados aqui são de papéis, investem em CRIs. E ele é bem novo, tem 173 milhões de reais. Atualmente está com preço de cota de R$ 9,04 e um valor patrimonial de R$ 9,74 e dando um PVP de 0,93. O último provento 12 centavos, que dá um dividend yield razoável de 1,32%. Ele tem apenas 4 meses de distribuição, teve 3 meses de 15 centavos e esse mês caiu para 12 centavos a distribuição. Por que caiu essa distribuição? É lógico, porque ele é indexado. Essa aqui é a carteira. Ele investe em CRIs com a pegada mais high grade e a carteira dele é 73% IPCA contra 27% CDI. Kiko, como assim uma pegada high grade que ele tem? Sim, podemos dar uma olhadinha nos ativos que ele investe. Quando a gente olha os ativos que ele investe, a gente vê que o setor de agronegócio tem 22%, setor imobiliário residencial 21%, setor de logística 19%, home equities 13%, geração distribuída 9%, varejo 7%, entretenimento 4%, shopping center 4% e 1% saúde. É bem diversificado nos segmentos. Vamos dizer, se a gente tem algum problema com o pessoal dos agronegócios, ainda é muita coisa. Problema na logística, ainda tem muita coisa para cá. E é bem diversificado mesmo os CRIs da carteira dele. A carteira de crédito dele, quando você olha os devedores, são empresas bem conhecidas no mercado, que já estão aí há muito tempo. E por isso, é lógico, os prêmios são até um pouco menores. As taxas de aquisições e as taxas de mercado são até menores, mas tem alguns um pouquinho mais high yields aqui, ó. Esse da Manhattan, IPCA mais 12, é um pouquinho mais agitado. O GS solto também, IPCA mais 12, resultados mais altos, mas mesmo assim é uma boa média que ele tem, que é o IPCA mais 8,2 e a média do CDI, cadê a média do CDI? Que são taxas altas também, bons devedores, CDI mais 4,7. Então, esse é o primeiro apresentando para vocês o VCRI11, Fundo Imobiliário da Vinci de papéis. Novo, 4 meses, custando aí R$ 9,04. O segundo que eu trago para vocês, ele não é tão novo e ele não custava um tempo desse atrás, não custava R$ 9,00. Ele era base 100 e recentemente foi reduzido para base 10. O último dividendo anunciado dele foi 14 centavos, dividend yield de 1,57%, o PVP dele está 0,98%, PVP um preço muito próximo do seu valor patrimonial. Se a gente olhar a cotação aqui, fica desvirtuado, porque pega antes do desdobramento. Mas se você já dividir isso aqui por 10, o máximo que ele deu aqui nas últimas 52 semanas foi R$ 10,18, então ele está R$ 1 abaixo do seu máximo. Então, está descontado em relação ao máximo, pode ser uma boa oportunidade. Aqui os pagamentos, se a gente pegar aqui constantemente os pagamentos dele dividindo por 10, vocês vão ver que é muito próximo, mais de 1,20, 1,30, então daria 12, 13 centavos atualmente esse pagamento. Então, ele daria um bom pagamento. Olhando no seu relatório gerencial, ele tem um IPCA com a taxa média, ele é mais uma pegada mais high yield, diferente do VCRI, que é uma pegada high grade, ele é high yield, tem um IPCA mais 10,43, é 80% do
patrimônio líquido. Então, ele é muito indexado ao IPCA, então deve sofrer com a deflação. E IGPM é 12% do patrimônio líquido e a IGPM mais 10,31 também é uma taxa muito alta. E o CDI, que ele tem pouquinho, é CDI mais 2, só tem 1,15 CDI. CDI 2,52. Mas mesmo sofrendo, ele está dando os bons resultados. Ainda esse mês teve bons resultados, o AR11 dando bom resultado. O terceiro da lista já não é mais tão novo, ele também é meio velhinho, mas recentemente também fez desdobramento. Atualmente está R$ 10,06, valor patrimonial R$ 9,65. Esse é o único que está acima do valor patrimonial dos que eu estou apresentando a vocês, e ele está dando um dividend yield de 1,30. Vocês viram que o primeiro que eu apresentei para vocês era mais indexado ao IPCA e tinha uma boa parte de CDI na carteira. High grade, o segundo foi um high yield, com boa parte da carteira IPCA ou GPM. E agora estou trazendo o VG, um fundo imobiliário que é indexado ao CDI, para as pessoas que querem surfar essa onda de CDI alto. E se você notar, a máxima dele foi 101, você desdobra, pode-se dizer que foi R$ 10,18 foi a máxima. Então ele está com um bom... Se você pensar que comprando por agora ainda recebe o próximo provento que ele vai anunciar essa semana, ele está num preço muito razoável e ele deve manter esse dividendo de 13 centavos que ele está mantendo aqui. Por quê? Porque a taxa CDI está muito alta. Então ele deve manter, e olha só a carteira dele como é que é 98,5% CDI e 1,5% IPCA. Então a carteira dele é CDI, vai ter bons rendimentos. Se a gente olhar os CRIs que ele investe, os segmentos aqui, grande parte é residencial. Grande parte deles são residenciais. 15% tem rating internacional, 17% não tem rating, as LTVs são bem interessantes. Aí, se a gente olhar, ele é extremamente high grade, mas pode se considerar devido ao prêmio alto, mas isso é uma questão da própria estruturação que tem, que eles conseguem isso. Mas se você for ver, olha, CDI mais 5, a Alpha REIT, é um bom CRI, com boas garantias, CRI Almeida Júnior, CDI mais 1,5, é high grade também, CDI Alpha Laker, CRI Alpha Laker, com taxa CDI mais 5,5, CRI Alto Trancoso, CDI mais 6. Aí esse aqui já é um pouquinho mais high grade, mas realmente é CDI mais 6 com mínimo de 10% ao ano. Então esse também é mais complicado. E assim é a pegada dele. Alguns bons CRIs, então eu diria que o VG pode até ser considerado um middle risk, mas mais próximo de high grade, mas indexado ao CDI, essa seria a opção. Para a gente fechar o vídeo, trago para vocês esse aqui que recentemente desdobrou, tanto que o preço dele ainda nem trouxe o valor patrimonial aqui, está errado, o valor patrimonial dele aqui é 9,91, então ele estaria sim com PVP exatamente igual a 1. Último pagamento R$ 1,10, dividend yield de 1,12%. Esse seria o dividend yield correto, tá, gente? Não 11%. 1,12%, porque ele teve um desdobramento aqui durante o mês de setembro, de 1 para 10. Uma cota passou a ser 10 cotas. E quando tem desdobramento, tudo é dividido. Então, esse dividendo que era R$ 1,10 vai passar a ser 11 centavos o dividendo dele. Como é que é a carteira do EQIR 11? O EQIR 11, uma coisa que eu tenho que comentar do EQIR 11, a quantidade de negociação de liquidez dele, 3.388. É uma liquidez considerada baixa. E a mesma coisa eu diria aqui para o AR11, apesar que está bem alta a liquidez do AR11. Eu me enganei, achei que subiu bem. Mas é o que tem menor liquidez aqui, é o EQIR 11. A carteira dele tem 13% CDI, uma taxa de prêmio muito boa, CDI mais 6,31 e IPCA 87%, IPCA mais 7,29. Ele tem atualmente 92% em CRIs, 1% em FI e o caixa 7%. Quando a gente olha os setores que ele ativa, ele também está bem dividido em vários setores, que faz diminuir bastante o risco dele. Isso ajuda. Quando a gente vem a descrição das operações, você pode ver que
essa primeira aqui, com risco baseado na concessão dos principais hospitais de Belo Horizonte. Outra operação lá de 5, operação lastreada, contrato de compra e venda de unidades de empreendimento Fazenda Borena. Então, ele é bem middle risk mesmo, tem aqui falando um pouquinho sobre cada um dos ativos que ele tem, você pode dar uma olhada, e ele tem uma pegada também middle risk. Então, entre os 4 que eu estou trazendo para vocês, eu trouxe aqui um fundo imobiliário High Grade, VCRI11, um fundo imobiliário High Yield, ARI11, um fundo imobiliário que pode ser considerado middle risk, mas para mim ele é mais próximo de high yield, mas bem indexado ao CDI, e um outro fundo imobiliário middle risk, que tem uma carteira um pouquinho de uma boa parte em CDI e uma boa parte em PCA, o Equirose. São os 4 fundos imobiliários novos aí que estão recentemente na base 10, que estão disponíveis para fazer compras, para vocês buscarem aí bons resultados. Lembro novamente, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Esses ativos citados aqui são meramente educacionais, na forma de mostrar para vocês como encontrar os seus ativos, e a decisão sua, você deve buscar mais dados, além desses dados aqui apresentados, mas já é uma orientação para vocês estudarem, já quem procura, quem gosta de ativos na base 10. Muito obrigado a todos, vou encerrando por aqui. Um ótimo sábado a todos vocês e até amanhã, pessoal!